Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer uma aula sobre vibrações, amortecimento Coulomb, tá? Muitos sistemas, então, mecânicos, são usados amortecedores Coulomb, ou também chamados de atrito seco, em razão da sua simplicidade mecânica e da conveniência, né? Quando que a gente tem, então, amortecimento Coulomb? A gente vai ter amortecimento Coulomb sempre que a gente tiver, então, dois componentes de uma estrutura vibratória que deslizam um em relação ao outro, certo? Então, aí o amortecimento por atrito aparece internamente. Então, a gente tem a presença do amortecimento Coulomb nesse caso. Tá? A lei de Coulomb para atrito seco afirma que quando dois corpos estão em contato, né, uma força requerida, ou seja, uma força para produzir o deslizamento entre essas duas estruturas, vai ser proporcional então à força normal que age no plano de contato. Tá? Ou seja, a força de atrito F ela vai ser dada então por F vai ser igual a μ vezes N, né? Ou μ vezes o peso, que é igual a μ vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Onde N então é a força normal, que é igual ao peso da massa, e μ é o coeficiente de deslizamento ou de atrito cinético. Né? Então, e tá, sempre que a gente vai ter o atrito, né, o coeficiente de atrito, ele sempre vai ser relacionado a dois materiais. Né? Sempre entre o contato entre dois materiais. Sempre na condição em que a gente tem esse contato entre duas estruturas. Né? Então, a gente tem aqui três exemplos, né? Mi01, quando a gente tem metal sobre metal com lubrificação. Então, um atrito baixo. Tá? Quando a gente tem metal sobre metal sem lubrificação, o atrito é 0,3. E quando a gente tem borracha sobre metal, o atrito, então o coeficiente de atrito é igual a 1. Tá? No caso do amortecimento Coulomb, tá? Ele é denominado amortecimento constante, uma vez que a força de amortecimento é independente do deslocamento e da velocidade. Ela depende somente da força normal entre as superfícies deslizantes. Então, quer dizer o seguinte, que ele vai ser dependente entre as superfícies, né? E então, consequentemente, ele vai ser um amortecimento constante para a gente poder estar trabalhando. Tá? Aqui, então, tem um sistema que é para a gente considerar, né? Para quando a gente for para a gente falar sobre atrito seco. Então, é um sistema massa, mola, e o atrito que existe, então o amortecimento que existe entre a massa e a superfície que ela vai deslizar. Tá? Então, se a gente pegar aqui o diagrama de corpo livre dessa massa, a gente vai ter duas situações. Uma situação em que ela vai estar se movimentando, né, da esquerda para a direita, né, então da esquerda para a direita, do seu ponto de equilíbrio para a esquerda e do seu ponto de equilíbrio para a direita, né, pela força que vai ser provocada pela mola, né, o deslocamento inicial, e também vai ter daí se opondo a isso então a nossa força de atrito, né, que vai estar sendo influenciada. Tá? Então, já que a força de atrito varia com a direção da velocidade, então ela vai ter um sentido dependendo da posição da velocidade. A gente então separa em duas figuras, né? A figura B e C. E também, então, a gente vai ter dois casos, né? O caso da figura A e o caso da figura B, tá? Para a gente poder então desenvolver a equação do movimento. Para o primeiro meio ciclo, então, que ela se movimenta da esquerda para a direita, a equação do movimento, ela, assim como as outras, ela vai ser então desenvolvida baseada na lei de Newton. Então, vai ser a massa vezes a aceleração mais a rigidez da mola vezes o deslocamento x, que é igual a menos μn, tá? Ou seja, o coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá? A solução dessa equação vai nos dar, então, parecido com os termos que a gente tinha anteriormente, duas constantes arbitrárias, então A1 e A2, A1 vezes o cosseno da frequência natural vezes o tempo,
mais A2 vezes o seno da frequência natural vezes o tempo, menos, então, o termo μn sobre K. Tá? A1 e A2 são constantes que dependem das condições iniciais. Certo? O segundo caso, então, agora a minha velocidade mudou, então eu tenho que a minha equação do movimento, então vai ser a massa vezes a aceleração, mais a rigidez da mola, vezes o deslocamento x. Então é igual a μn. Tá? A solução da equação, então nós vamos ter duas constantes arbitrárias, agora a 3 e a 4, que serão, então, desenvolvidas baseadas na... Então, A3 vezes o cosseno da frequência natural, vezes o tempo, e A4 o seno da frequência natural vezes o tempo, mais o termo μn sobre K. Tá? O termo, então, μn sobre K, que aparece nas equações de cada meio ciclo, é uma constante que representa, então, o deslocamento virtual da mola sobre a força μn. Ou seja, seria um deslocamento da força que se ela fosse aplicada uma força estática. Tá? As equações, então, anteriores, tanto a equação para o primeiro caso e a equação do segundo caso, mostram, então, que a gente tem um movimento harmônico no amortecimento Coulomb. Então, já são duas coisas que a gente pode estar observando. A primeira, então, que a gente tem uma força estática, né, que age sobre a mola, né, como se fosse uma força estática. E a segunda é que o movimento do amortecimento Coulomb ele é um movimento harmônico, né, e também que é um amortecimento constante. Tá? Na figura, então, aqui a gente pode tirar mais algumas informações aqui que são importantes para a gente. Tá? Primeiro, então, quando esse amortecimento ele ocorre com uma amplitude inicial x0, tá? E ele vai se deslocar, então, inicialmente, ele vai descer, né? Vai ter um decaimento, e esse decaimento vai ser um decaimento causado, então, a segunda amplitude ali, a x1, ela vai ser uma amplitude, então, que vai ser x0 menos 2μn sobre k. Tá? A gente tem uma mudança a cada meio ciclo, né? A cada meio ciclo a gente tem uma mudança de sinal da velocidade, ou seja, a velocidade aqui é positiva, aqui ela vai ser negativa, né? Então, nesse meio ciclo aqui ela vai ser negativa, aqui ela vai ser positiva e assim por diante. Então, ela vai variar. Então, a gente não consegue fazer análise da equação diferencial com muito facilmente, certo? A gente precisa de algumas condições para poder fazer. Mas aqui a gente já consegue ver algumas coisas que são importantes, né? A variação dessa nossa frequência, ela vai ter, então, nós vamos ter algumas condições. Eu vou ter uma queda a cada meio ciclo, né, de 2μn sobre k, da amplitude do meu sinal. Então, se eu sei a amplitude anterior, eu posso saber a amplitude posterior conforme a quantidade de ciclos que eu tenho andado nesse meu sistema. Tá? Como eu falei, a nossa equação diferencial ela é uma equação que não é linear por causa da mudança da velocidade no meio do caminho, mas a gente consegue, então, ter uma equação do movimento, que não vai ser a massa vezes a aceleração, mais μ vezes a massa vezes g, vezes o sinal da velocidade, ou seja, com o sinal da velocidade. Então, o sinal da velocidade vai depender. Então, uma hora ela vai estar negativa, uma hora ela vai estar positiva. Então, essa minha equação vai mudar nesse caminho. Mais k vezes o deslocamento x, tá? Igual a zero. Para resolver essa equação, são utilizados métodos numéricos, né? Então, a gente pode estar resolvendo essa equação utilizando métodos numéricos para resolver, tá? Então, a gente pode fazer uma análise dessa equação se a gente dividir, então, ela no tempo em segmentos separados quando a velocidade é igual a zero. Então, quando muda a velocidade, a gente
faz a troca dos segmentos, né? Então a gente pode fazer essa condição. Tá? Para isso, então a gente admite que o deslocamento em t igual a 0 é x0 e que a velocidade em t igual a 0 é 0. Então não tem velocidade do tempo igual a 0. Tá? Então, com isso, a gente faz análise, né, da direita para a esquerda com amplitude positiva. Então, eu começo com amplitude positiva, sendo x0 a maior amplitude que o movimento vai atingir. E a amplitude xn, então, ela é a última amplitude que o meu ciclo, que o meu sistema pode estar atingindo. Então, a minha amplitude xn, ela vai ser a minha amplitude x0, então, a minha amplitude inicial, menos o número de meios ciclos que a minha onda vai atingir, tá? Vezes, 2 vezes μn sobre k, né? Então eu tenho essa condição. Mas como que eu calculo esses meios ciclos? Então, eu vou calcular quando minha força vai parar, ou seja, quando que ela vai parar? Qual vai ser essa amplitude que a minha amplitude que o meu sistema vai parar? Quando então a força, né, que é a força que gera, que está movimentando, for maior, né? Então eu tenho que a força de atrito, né, que a força de amortecimento Coulomb for maior do que a força que eu estou tendo para fazer o movimento, né? Então o movimento vai parar quando Xn, ou seja, esse movimento, for menor ou igual a μn sobre k, né? Então a força que está gerando esse coisa for menor que μn sobre k. Então, quer dizer o seguinte, porque a força que restauradora, então, que foi exercida pela mola, será menor que a força de atrito. Então, assim, o número de meios ciclos, então, n, que a gente teve lá para calcular a amplitude n, né, ela, que transcorre antes de cessar, ele vai ser dado por quem? Vai ser dado pela amplitude inicial, menos, então, μn sobre k, dividido por 2 vezes μn sobre k. Então, o que acontece? 2 vezes μn sobre k é a quantidade que a gente perde de força a cada meio ciclo, né? Então, eu tenho essa condição. Então, x0 menos a força dividido pela que eu perdo de amplitude a cada meio ciclo, né? A minha perda a cada meio ciclo. Aqui vai me dar um número n. A gente faz o arredondamento desse número para o número mais próximo, um inteiro mais próximo, né? Então, se ele for 2,4, meu arredondamento vai ser 2. Então, eu preciso de 2 meios ciclos. Vão ser 2 meios ciclos que ela vai perder a força, ou seja, o meu movimento vai parar. Eu deu 3,9, então vão ser 4 meios ciclos. 4 meios ciclos são 2 ciclos inteiros, né? Então, são 2 ciclos completos da minha onda, né? Da minha onda. Então, eu preciso estar ciente dessa condição, tá? Algumas características que a gente pode observar em cima das equações que a gente trabalhou até agora. A primeira, então, que a equação do movimento não é linear com o amortecimento Coulomb, tá? Ao passo, então, comparando com o amortecimento viscoso, que é a equação linear, a gente consegue trabalhar com ela. A frequência natural do sistema com amortecimento Coulomb não se altera à medida em que com o amortecimento viscoso a gente tem uma redução dela, né? Quando o movimento é periódico. O movimento é periódico com amortecimento Coulomb, ao passo em que ele pode não ser quando periódico em um sistema viscosamente amortecido, né? Então, super amortecido e criticamente amortecido. Então, nesses dois eu não tenho oscilação, né? O sistema, então, vai entrar em repouso após algum tempo com amortecimento Coulomb, o que na teoria não acontece com amortecimento viscoso e com amortecimento por esterese. Na teoria, o amortecimento viscoso permanece ainda vibrando próximo de zero, né? Muito próximo de zero. Daí, a amplitude, então, ela é reduzida linearmente com amortecimento Coulomb, ou seja, eu tenho uma queda, e essa queda é dada, então, a cada meio ciclo eu tenho uma perda de 2 μn sobre K. A cada ciclo eu tenho 4 μn sobre K, então eu tenho essa perda. E coisa que no amortecimento viscoso, essa queda, essa redução é exponencial. Como eu falei, então a cada ciclo, né,
a cada ciclo sucessivo, então a gente tem uma perda de 4μn sobre K. Da mesma maneira, as amplitudes final, ou seja, o pico das amplitudes em cada ciclo, né, ela vai ter uma relação. Então vai ser sempre a amplitude do pico, vai ser sempre a amplitude do pico anterior, menos 4μn sobre K. Né? Então sempre tem essa condição do ciclo que a gente está avaliando. Certo? A posição final da massa, normalmente ela vai ser afastada em relação à posição de equilíbrio. Tá? E representa, então, um deslocamento permanente na qual a força de atrito é travada. Quando a gente está falando em máquinas e tal, então uma pequena batidinha, vamos fazer a massa chegar, porque essa vai ser uma pequena condição, né? O tempo final da oscilação, o TF, é dado, então, pela π sobre ômega n vezes n, e o n aqui é o número de meios ciclos que a gente está trabalhando. Aqui tem uma diferença, eu prefiro usar o n para identificar os números dos meios ciclos, e o livro está usando a variável r. Tá? Então, só cuidar aqui. Então, quando a gente está falando em meios ciclos, é n. Tá? A gente pode também falar em ciclos completos, então tem que cuidar quando a terminologia, se está falando em meios ciclos ou ciclos completos. Tá? Um ciclo completo são 2 meios ciclos, certo? Então, só para a gente ter essa condição. Tá? Um exemplo aqui, então, para a gente trabalhar e observar aqui sobre o amortecimento Coulomb. Então, é o exercício 2.113 de vibrações do Hall, né? Então, ele traz o seguinte, que uma massa M de 10 kg, está ligada a uma mola com rigidez de 3.000 Newton por metro, e é solta, então, após sofrer um deslocamento inicial de 100 milímetros. Tá? Se a gente admitir que a massa, então, vai se movimentar sobre uma superfície horizontal, tá? Tá pedindo, então, para a gente determinar qual a posição na qual a massa atinge o repouso. Ou seja, como a gente disse, aqui é a minha posição de equilíbrio. Quando eu movimentar, ela vai se movimentar, ela vai ficar um pouquinho diferente da posição que estava em X, quando eu comecei a movimentar a minha peça. Tá? O coeficiente de atrito entre a massa e a superfície é 0,12. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, a solução para isso. Primeiro passo, tem que calcular quantos meios ciclos vão ser necessários para que a gente possa, então, ter a parada do movimento, para saber quando que o movimento vai parar. Então, o movimento vai parar com 12 meios ciclos, tá? Ou seja, 12 meios ciclos, 6 ciclos completos. Tá? Por quê? Porque aqui deu 12,242. Então, a gente sempre arredonda para o inteiro mais próximo. Então, o inteiro mais próximo é 12. Tá? A posição final, então, vai ser quem? Vai ser o x0 menos 1n vezes 2μn sobre k. Então, eu tenho ali o meu x0, então é 100 milímetros, 0,1 metro, menos 12 meios ciclos que eu tenho. Então, 2 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,12, vezes 10, que no caso é a massa, vezes 9,81, para que eu tenha, então, encontro o meu N. Dividido pela minha rigidez, então, que é 3.000. Então, aqui vai me dar 0,058240 metros, né? Ou 5,8240 milímetros, né? Então, tem o meu deslocamento. Então, significa que a minha massa, né, vai estar deslocada da minha posição, então 5,82 milímetros. Então, da posição de equilíbrio, onde ela estava, ela vai parar 5 milímetros, 6, aproximadamente 6 milímetros de diferença da posição que ela estaria. Tá? Sistema torsional, então, só para a gente ver os parâmetros, né, o que muda nos parâmetros. Então, eu tenho um eixo de aço com 1 metro de comprimento, 50 milímetros de diâmetro, e está fixado, então, em uma extremidade. E suporta uma polia de momento de inércia de 25 kg por metro quadrado. Tá?
Na outra extremidade, um freio de lona, então, exerce um torque de atrito constante de 400 Nm por metro, ao redor das circunferências da polia. Se a polia for deslocada 6 graus, então, e daí for solta, pede para determinar o número de ciclos antes de a polia atingir o repouso e a posição final de acomodação dessa polia. Tá? Aqui, então, para a gente ver a solução, né, o número de meios ciclos, então, aqui eu estou utilizando o R, como eu estou usando o próprio exemplo do livro, estou usando o R, então, o R vai ser maior ou igual, né, eu tenho que ele seja maior ou igual a θ0 menos T sobre KT, dividido por 2T sobre KT. Tá? Então, θ0, 6 graus, ele vai ser 0,10 radianos, né? 0,10472 radianos, e KT, uma constante elástica torsional do eixo, que vai ser dado, então, por quem? O KT aqui, então, vai ser 49,037,5 Nm por radiano. Tá? O torque, então, eu tenho um torque de atrito constante, que é aplicado à polia, de 400 Nm por metro. Então, aqui eu consigo calcular. O meu R, então, vai dar 5,926. Então, a gente arredonda para que a gente possa fazer os cálculos, arredonda para o inteiro mais próximo acima. Então, vão ser 6 meios ciclos. Tá? Se eu vou ter 6 meios ciclos, minha posição inicial, né, o meu ângulo inicial, 0,10472 radianos, menos 6 vezes 2,400 por 49,037,5. Ou seja, 0,006935 radianos, ou 0,39734 graus. Tá? Então, assim, a polia vai parar nessa posição, em relação, vai ter essa diferença em relação à posição de equilíbrio. Tá? Para essa aula, então, as referências foram o HAL, né? Vibrações mecânicas, quarta edição da Pearson. Ok? Obrigado, pessoal.